Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o capítulo 2 da Gênese, que trata dos atributos e da compreensão de Deus e da presença de Deus em nossas vidas. A gente já tratou nas palestras anteriores da questão da existência de Deus, da natureza divina, da providência divina em nossas vidas, e agora a gente está tratando de um assunto que é como vemos Deus, né? Ou como percebemos a Deus. Nós estamos aí nessa parte final dessa visão de Deus e a gente vai dar continuidade à leitura de onde a gente parou na última palestra. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu fulgor, senão por espíritos chegados ao último grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque dele estejam mais distantes do que os outros. Igual a eles, igual a todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como nós o estamos na luz. Unicamente as suas imperfeições, como nós o estamos na luz. Unicamente as suas imperfeições são vapores que o ocultam à sua visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não terão necessidade nem de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. Estando a visão espiritual desembaraçada dos véus que a obscureciam, vê-lo-ão em qualquer lugar em que se encontrem, fosse mesmo sobre a terra, porque está por toda parte. Bom, vamos entender, compreender isso. O que nós lemos anteriormente mostra que, à medida que o espírito evolui, ele vai se desmaterializando e, consequentemente, ele vai tendo cada vez menos influência da matéria sobre si mesmo. Nesse processo de evolução, os sentidos vão se tornando mais aguçados e mais apurados. Cada vez menos influenciado pela matéria, essa percepção espiritual, essa capacidade que a gente tem de compreender e de ver as coisas, vai aumentando. Então, num primeiro momento, você sente o ar, para a gente fazer um comparativo, você sente o ar pelo tato. Você não está vendo o ar na sua frente, apesar de que o ar está preenchendo o ambiente à sua frente. Você não consegue vê-lo. Vez ou outra, num raio de luz solar, você vê partículas, talvez de poeira ou de outros itens suspensas no ar, mas o ar em si você não está vendo, você está vendo as partículas. Imagine que à medida que você vai se depurando, você vai adquirindo essa capacidade até você conseguir
não só enxergar as partículas que estão suspensas no ar, não só os átomos de, vamos dizer assim, de hidrogênio, de oxigênio, de carbono, de nitrogênio que estão suspensos no ar, mas a sua visão e a sua capacidade de percepção do ambiente à sua volta vai aumentando de tal sorte que em um determinado momento você vai conseguir perceber com a sua visão espiritual o ar em si e não as partículas suspensas nele, o fluido que a gente chama de ar, né? Para nossa concepção aqui, o que a gente chama de ar é o conjunto de partículas e de gases que formam aquilo que a gente respira, inspira, coloca dentro do organismo e expira, coloca para fora do organismo. Mas como é que essas partículas e como é que esses gases eles estão suspensos? Eles estão suspensos em alguma coisa, em algum tipo de fluido universal, fluido do planeta, pode ser um fluido material ou pode ser até um fluido espiritual. O nosso grau de visão ele vai evoluindo de tal maneira que num primeiro momento a gente só está percebendo o vento passando por nós, não estamos vendo as partículas. Depois nós vamos conseguir enxergar essas partículas por menores que elas sejam. Depois nós vamos conseguir perceber os gases e até que chega um ponto em que a gente vai conseguir perceber, vai conseguir ver, vai conseguir medir, vai conseguir tocar, vamos colocar assim, né? Vai conseguir ter uma compreensão desse fluido onde todos esses gases e onde todas essas partículas estão suspensas e estão envoltas. Estou fazendo um comparativo bem grosseiro para que você compreenda como a gente vai chegar nessa visão e nessa compreensão e nesse sentir que o texto está tentando nos levar, que é da presença de Deus em nossas vidas, do Deus onipotente, onisciente, onipresente em todo o universo. Então, à medida que o espírito evolui e ele se desmaterializa e ele aguça os seus sentidos espirituais, esses sentidos espirituais vão dando a ele cada vez mais capacidade de perceber, de entender e de sentir essa presença de Deus em todos os lugares do universo. É nesse sentido que você vai ver Deus, não ver do jeito que a gente entende visão hoje, né? Porque se você pegar o sentido da visão e analisar ele, qual que é o final da coisa? O final da coisa é a interpretação ou a compreensão daquilo que se está vendo. Então, quando você olha para uma cor vermelha, você chama aquela cor de vermelha porque se convencionou a chamar aquela cor de vermelha. Mas você compreende que aquele tom, que aquele jeito, que aquela maneira daquela luz refletir e representar o vermelho para você é vermelho. Então é uma convenção, né? Chegará um momento em que a gente vai conseguir entender como que a luz do sol batendo sobre aquela superfície se transforma da luz do sol no vermelho que a gente consegue enxergar. Porque tal vai ser o grau de apuração, de capacidade de compreensão que a gente vai ter. Dessa mesma maneira, ou de uma maneira similar a isso, serão as nossas conquistas espirituais. A gente vai progredir gradativamente até que o nosso entendimento, que a nossa compreensão, que o nosso inteligência e o nosso ser sintam e compreendam a Deus com essa visão que é muito mais ampla do que esse olhar para frente que a gente tem, que é um olhar limitado. A gente olha para frente, no máximo aí para trás a gente não consegue ver se não vira da cabeça. Então capacidade que a gente precisa compreender que a gente ainda não tem. A gente ainda não é capaz de enxergar, sentir e compreender a Deus, porque falta para nós muitos sentidos e muitas percepções a serem desenvolvidas. Sigamos na leitura.
O espírito não se depura senão com o tempo, e as diferentes encarnações são os alambiques no fundo dos quais deixa a cada vez algumas impurezas. Deixando o seu envoltório corporal, ele, o espírito, não se despoja instantaneamente das suas imperfeições. É por isso que, depois da morte, não vê Deus mais do que quando estava vivo, mas, à medida que se depura, ele tem uma intuição mais distinta. Se não o vê, compreende-o melhor. A luz é menos difusa. Então, pois, quando os espíritos dizem que Deus lhes proíbe responder a tal pergunta, não é Deus que lhes aparece ou lhes dirige a palavra para prescrever-lhes ou interditar-lhes tal ou tal coisa. Não, mas os sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, tal como nos ocorre com relação aos espíritos que nos envolvem em seu fluido, embora não os vejamos. Então aqui, novamente, um novo trabalho de compreensão do que é que está sendo dito, né? Então Deus, ele não se materializa na frente das pessoas ou se apequena num tamanho de luz ou num tamanho de voz ou coisa parecida para que os espíritos atendam aos seus chamados e às suas solicitações e às suas orientações. Mas, como ele diz no texto, é através de um sentido muito mais apurado, muito mais desenvolvido, que é o que a gente chama hoje de intuição, que é essa percepção, esse sentir sem saber direito de onde vem. E não é que Deus proíbe no sentido de, eles não podem saber isso. Então, no sentido de é proibido a esse pedaço da minha criação compreender, ter acesso a essa informação. Na verdade, a gente até poderia ter o acesso à informação, mas não teria capacidade de compreendê-la. A gente não estaria preparado para compreendê-la. Então é como se você dissesse para uma criança de 5 anos que, olha, esse aqui é o resultado do seu exame de sangue. Ela vai entender nada, ela nem conseguir ler o que está no resultado do exame de sangue, ela vai conseguir, né? Se conseguir ler os termos e as coisas que estão lá, ela não faz ideia do que seja. Então, essa informação do resultado do exame de sangue para a criança de 5 anos, ela está de alguma sorte, de alguma maneira, proibida para o entendimento daquela criança, porque ela não tem capacidade de compreender. Há que ter um adulto, uma pessoa que já se desenvolveu, que já cresceu, para ler aquele exame, compreender e, entre aspas, traduzir numa linguagem acessível à criança de 5 anos. Estou usando esse exemplo para a gente entender como é que isso acontece para espíritos imperfeitos como a gente, que ainda não tem os sentidos e as capacidades desenvolvidas para compreender a Deus. A gente vai ter um espírito mais evoluído, mais avançado, mais capaz do que nós, que vai traduzir essas diretrizes divinas numa linguagem que a gente consiga compreender. Foi por isso que o Cristo reduziu os ensinamentos recebidos de Deus a não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Amar ao próximo como a si mesmo. Traduzindo numa linguagem o amor, como a gente deve exercê-lo, como a gente deve fazê-lo, e exemplificando isso em cada um dos atos que o Cristo teve. Então é essa tradução para a nossa linguagem que a gente precisa compreender nessa ação divina na nossa vida. Para a gente conseguir compreender ela, a gente normalmente vai estar sendo assistido por espíritos superiores, pelo nosso espírito protetor, anjo da guarda, que vai estar dando essas diretrizes, capturando, compreendendo essas diretrizes e repassando elas numa linguagem que a gente compreenda através da nossa intuição. Sigamos. Nenhum homem pode, pois, ver Deus
com os olhos da carne. Se este favor fosse concedido a alguns, isso não seria senão o estado de êxtase, quando a alma está tanto mais liberta dos laços da matéria, quanto isso seja possível durante a encarnação. Um tal privilégio, aliás, não seria senão o das almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Mas, tendo em vista que os espíritos de ordem mais elevada resplandecem num brilho ofuscante, pode ser que espíritos menos elevados, tocados pelo esplendor que os envolve, tenham acreditado ver o próprio Deus. Tal se vê, às vezes, um ministro ser tomado pelo seu soberano. Então, um exemplozinho simples aqui é tipo, tenta olhar para o sol. Você não consegue. Se eu perguntar para você se o sol é redondo, você vai dizer que é porque você está vendo o brilho do sol, mas você não consegue ficar olhando para o sol muito tempo. Então, imagina que essa nossa capacidade de visão, ela é limitada. Precisa compreender isso, ela é limitada. Imagina que um espírito brilhasse feito o sol, a gente não conseguiria olhar para ele. E mesmo um espírito brilhando com a luz espiritual, no tanto que brilha o sol, por exemplo, o Cristo seria um exemplo disso, nós não conseguiríamos distinguir a sua silhueta humana no meio de tanto brilho. Essa incapacidade dos nossos sentidos de compreender aquilo que a gente não tem capacidade de absorver a intensidade é o que nos limita na visão de Deus. E tentar ver algo que é imaterial, o que é imaterial? Deus. Deus é imaterial, não é matéria. Com os olhos da carne, que são olhos para enxergar a matéria, é como se você tentasse ver a sua nuca, né? Os seus olhos estão apontados para frente, você não tem como enxergar a sua nuca. A única forma de você enxergar a sua nuca é com auxílio de 2 espelhos. Você tem que pôr um espelho refletindo a imagem da sua nuca e essa imagem da sua nuca refletir num espelho na sua frente para que você consiga ver a sua nuca. Então, você vê que é preciso haver um jogo de imagens para que você consiga enxergar a sua própria nuca. A mesma coisa, vamos dizer assim, esse mesmo vamos dizer assim, artifício de equipamentos, nós, espíritos imperfeitos, teríamos para compreender e para ver ou para vislumbrar a divindade. Então, se esse favor fosse feito, a gente teria primeiro que ter condições espirituais de fazê-lo, a gente teria que ter condição de conhecimento, de inteligência e de sentimentos para conseguir fazê-lo, e mesmo assim a gente ainda ia ter que ser assistido por vários espíritos superiores para que a gente pudesse ter uma vaga noção de como seria essa interpretação, essa compreensão de Deus na nossa mente ainda limitada pelas nossas imperfeições. Sigamos para o último item. Sob qual aparência Deus se apresenta àqueles que se fizeram dignos desse favor? Será sob uma forma qualquer, igual a uma figura humana, ou igual a um foco resplandecente de luz? Eis o que a linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que dele possa dar uma ideia. Somos iguais a cegos a quem se procuraria em vão fazer compreender a luz do sol. Nosso vocabulário está limitado às nossas necessidades e ao círculo das nossas ideias. O dos selvagens não poderia pintar as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los, e a nossa visão, muito fraca, por eles seria ofuscada. Então, você observa que
a gente está tentando falar de coisas e a gente coisas que são imateriais, né? Então, você falar de um espírito puro é praticamente falar de algo que é imaterial já, né? E a gente já tem dificuldade de falar a respeito desse espírito puro, de descrevê-lo. Se você perguntar, por exemplo, para Paulo de Tarso como foi que ele viu o Cristo às portas de Damasco, ele vai ter dificuldade, né? Se você olhar os relatos bíblicos, a gente vai falar de uma pomba de asas abertas, mas aquilo não é uma pomba, aquilo é como eu estou interpretando a luz espiritual que eu estou vendo. E eu estou fazendo essa interpretação baseado no que eu tenho ao meu redor. Por isso a figura da pomba, por isso a figura da luz, né? Então, descrever algo que é imaterial, usando um vocabulário que foi construído basicamente com matéria, com materialidade, com coisas que são palpáveis, é muito difícil. Não dá para fazer, não tem comparação. Por isso que eu falo do ar, né? Eu falo do fluido do ar porque a gente fica pensando que o ar são os gases que estão suspensos no ar. Mas você vê que são gases suspensos no ar. Quem é o ar? Não são os gases, né? O ar é esse fluido onde os gases estão suspensos. E se você tentar descrever o que é o ar, o que você vai descrever? Você vai descrever que tem partículas de água, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de carbono e por aí vai. Mas você não consegue descrever o ar, você não consegue descrever o fluido onde essas partículas estão suspensas. Você só diz que o ar é formado por essas partículas que você consegue descrever, que são materiais, suspensas num fluido que você não consegue descrever. E esse fluido você chama de ar. Então, eu estou dando uma ideia remota, baseada em algo que está no meu dia a dia, que sem ele eu não vivo, sem ar eu não respiro, e eu não sei nem como é que esse fluido está carregando os nutrientes da respiração para dentro de mim e levando a sujeira para fora. Eu nem sei como é que essa coisa está acontecendo, apesar de eu conviver com ele a minha encarnação inteira e durante toda a minha vida, desde a minha criação, desde que eu saí das mãos do Criador. Estamos falando de algo que é material e eu não consigo te explicar como é. Imagina falar de algo que é imaterial. É essa a dificuldade que a gente precisa compreender, é essa a dificuldade de linguagem que a gente tem para conseguir descrever a divindade e a sua ação através dos meios imateriais na nossa vida. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e desejando que os fluidos dessa prece, que são fluidos não materiais, alcancem os seus corações e levem a eles tranquilidade e paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.